Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A poeira vermelha grudava no meu suor quando vi a menina. Fazia 40 anos que tocava essa terra sozinho. 40 anos desde que enterrei minha mãe debaixo do ipê, nos fundos da casa. Depois dela, ninguém mais. Só eu, o gado, as cercas quebradas e o silêncio pesado que enche os cômodos à noite. Acordo todo dia antes do sol nascer. O galo nem canta ainda e eu já estou de pé, sentindo o frio da madrugada no corpo. Tomo café preto, forte, amargo, sem açúcar. Como pão dormido com manteiga rançosa. Calço a bota velha, pego o chapéu furado e vou pro curral. O gado já está esperando. Sempre espera. Bicho não te abandona, não te julga, não te cobra nada além de água, sal e pasto. Passo o dia inteiro andando, conserto cerca caída, procuro boi doente, limpo o bebedouro, tiro o carrapato, verifico se tem cobra no pasto. Volto quando o sol já queimou tudo e minha pele está em carne viva, como sozinho. Arroz, feijão, ovo frito, às vezes um pedaço de carne seca. Lavo a louça, sento na varanda. Fumo um cigarro, olho para o céu imenso do cerrado e vou dormir. Todo dia é igual, todo dia pesa um pouco mais. Teve época que eu tentei mudar, tentei ir para a cidade, morar com meu irmão, arrumar emprego de vigia, conhecer gente. Durei 3 meses, não aguentei. Barulho demais, gente demais, falsidade demais. Voltei para cá, pro meu silêncio, pro meu isolamento, pra minha solidão, que pelo menos eu conhecia bem. Minha mãe dizia que eu era duro demais. José, você precisa deixar as pessoas entrarem. Mas eu nunca soube como. Nunca soube conversar direito, olhar nos olhos, abrir o peito. Aprendi a sobreviver sozinho, e sobrevivência não precisa de companhia. Naquela tarde de setembro, o calor estava insuportável, mais de 40 graus, o chão rachado de tão seco, nem um pingo de chuva há 3 meses, os açudes secando, o capim amarelando, o gado mugindo de sede, olhando para mim como se eu pudesse fazer chover. Eu vinha da bomba d'água, tentando fazer ela funcionar de novo. Mãos sujas de graxa, camisa encharcada de suor, chapéu pingando. Foi quando olhei para a porteira da frente, mais por costume do que por motivo. E ela estava lá, uma menina, não mais que 6 anos, sentada na beira da estrada de terra, pés descalços cobertos de poeira, vestido azul desbotado rasgado na lateral. Tinha sangue seco no joelho, o cabelo preto estava embaraçado, cheio de cisco, grudado no rosto suado, os olhos fixos no nada. Não chorava, isso que me assustou. Criança machucada chora, sempre chora, grita, esperneia, chama pela mãe, mas ela não, ela só estava ali, parada, como se tivesse desistido de tudo. Meu coração deu um pulo estranho. Fazia muito tempo que não sentia isso. Medo, preocupação, vontade de ajudar. Larguei a chave de grifo no chão e caminhei até a porteira. Me aproximei devagar, do mesmo jeito que me aproximo de um bezerro assustado. Passos lentos, mãos à vista, voz baixa. Oi, pequena. Ela não respondeu, nem mexeu a cabeça. Continuou olhando para o vazio como se eu não existisse. Parei a uns 3 metros de distância. Não queria assustar. Criança assustada foge. E ela já parecia pronta para correr. Você está machucada? Tentei de novo. Nada. Olhei para os 2 lados da estrada. Vazia, como sempre. Passa um carro por semana quando passa. Geralmente é o caminhão do leite ou a Kombi do padre. O vilarejo mais próximo fica a 16 quilômetros. Ninguém vem até aqui sem motivo. Como aquela menina tinha parado na minha porteira. Seus pais sabem que você está aqui? Silêncio. O sol estava caindo. Logo ia escurecer. Ia esfriar. E ela estava ali, sozinha, ferida, sem nada. Me agachei. O joelho dela estava ralado, cheio de terra grudada no sangue seco. A ferida não era de hoje. Talvez 2 dias. Já começava a inchar.
Se não limpasse logo, ia infeccionar. Olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas você precisa limpar esse machucado e precisa comer alguma coisa. Vem comigo, só até a casa. Eu não vou te fazer mal. Ela me olhou pela primeira vez. Os olhos dela eram fundos demais para uma criança. Olhos cansados, velhos. Olhos de quem já viu coisa que não devia ver. Eu não vou te machucar, repeti, mais devagar. Só quero ajudar. Depois você vai embora se quiser, tá bom? Ela hesitou. Olhou para a estrada. Olhou para mim. Olhou para o saquinho plástico velho que segurava contra o peito. Depois levantou, devagar, mancando. Caminhamos até a casa. Eu ia na frente, ela atrás, mantendo distância. Abri a porta da cozinha. O lugar estava uma bagunça. Louça suja na pia. Panela velha no fogão. Cheiro de mofo e solidão. Desculpa a bagunça. Não recebo visita faz tempo. Botei água para esquentar no fogão a lenha. Peguei pano limpo, sabão de coco, mercúrio cromo, gaze. Sentei numa cadeira e apontei para outra do outro lado da mesa. Senta aí. Ela sentou na pontinha, corpo tenso, pronta para correr. Olhava tudo ao redor. A geladeira velha, o fogão enferrujado, a parede descascada, a janela embaçada. Molhei o pano na água morna e me aproximei. Vai arder um pouco, mas precisa limpar. Toquei o joelho dela com cuidado. Ela travou o corpo inteiro, mas não recuou. Limpei a ferida devagar, tirando a terra, o sangue seco, a sujeira grudada. Ela apertou os lábios. As mãos tremeram, mas não fez barulho nenhum. Criança que não reclama de dor é criança acostumada a sofrer calada. Isso me partiu por dentro. Passei o mercúrio. Coloquei a gaze. Amarrei com cuidado. Pronto, agora tá melhor. Ela olhou para o curativo, depois para mim. Obrigada. A voz saiu tão baixa que quase não ouvi. De nada. Levantei e fui até o fogão. Tá com fome? O estômago dela roncou alto. Esquentei arroz do almoço, feijão que sobrou, fritei 2 ovos, peguei um pedaço de queijo coalho, botei tudo num prato e coloquei na frente dela. Peguei um copo de água. Come. Ela olhou para a comida. Depois para mim, como se pedisse permissão. Pode comer, é seu. Ela atacou o prato. Comeu rápido, desesperada, sem mastigar direito. Engolia tudo de uma vez. Tomou a água de um gole só. Quando terminou, olhou para o prato vazio. A fome ainda estava ali. Quer mais? Ela assentiu envergonhada. Botei mais arroz, mais feijão, mais ovo. Ela comeu tudo de novo. Mais devagar dessa vez. Quando terminou, encostou na cadeira e finalmente falou. Ana. Como? Meu nome. Ana. Ana. Repeti, provando o nome. Bonito. Eu sou José. Ela assentiu. Apertou o saquinho plástico contra o peito. O que você tem aí? Ela apertou mais forte. Os olhos encheram de medo. Tudo bem? Não precisa me mostrar. Sentei de volta. Ana. De onde você veio? Ela apontou para a estrada. Para o lado oposto ao vilarejo. De lá. Mas lá só tem fazenda velha, abandonada. Ninguém mora lá. Eu morava. Com quem? Minha avó. E onde ela tá? Silêncio longo. Ana olhou para o chão. Ela dormiu. Não acordou mais. O mundo parou. Quando? Faz tempo. Quanto tempo, Ana? Ela encolheu os ombros. Não sei, muitos dias. Senti um frio na espinha. E você ficou lá? Sozinha? Ela assentiu. Por que você não pediu ajuda? Não chamou ninguém? Não tem ninguém. Nenhum vizinho, nenhum parente? Não. Meu Deus. Aquela menina tinha ficado sozinha com a avó morta, por dias, talvez semanas, sem comida, sem ajuda, até ter coragem de sair andando pela estrada, e tinha parado na minha porteira. Você pode dormir aqui hoje, falei, a voz mais grossa que o normal. Amanhã a gente vê o que faz, tá bom? Ela me olhou nos olhos. O senhor não vai me bater? A pergunta me acertou como um soco. Não, nunca. Eu não bato em ninguém. Todo mundo bate. Eu não. Ela ficou me encarando, tentando decidir se podia confiar.
Por fim, assentiu. Levantei e acendi a luz do corredor. Levei ela até o quarto que era da minha mãe. Ninguém dormia ali desde que ela morreu. Coloquei lençol limpo na cama. Abri a janela para ventilar o cheiro de fechado. Peguei uma camisa minha velha que servia de camisola. Toma banho se quiser. Toalha tá ali. Depois deita e dorme. Ana entrou no quarto, olhando tudo com uma mistura de medo e curiosidade. Fechei a porta devagar. Voltei para a cozinha, sentei na cadeira, acendi um cigarro e fiquei ali, fumando no escuro, pensando em quem tinha deixado aquela criança sozinha no mundo e por que o destino tinha colocado ela na minha porta. Os primeiros dias foram difíceis. Ana não falava quase nada. Acordava antes de mim, já vestida, já calçada, sentada na beira da cama esperando. Tomava café em silêncio, lavava o prato dela. Ficava sentada na varanda, olhando o movimento dos passarinhos. Ela não relaxava, sempre tensa, sempre alerta, sempre de olho na porta, como se esperasse alguém entrar e arrastar ela de volta. A noite era pior. Acordava gritando, suando frio, chorando baixinho, tentando abafar o som. Eu ia até lá toda vez. Acendia o abajur. Sentava na beira da cama sem tocar nela. Foi só pesadelo. Você tá segura aqui? Ela tremia. Respirava fundo, mas não falava sobre o que tinha sonhado. Tentei descobrir mais sobre ela. Liguei para o posto de saúde do vilarejo. A moça que atendeu disse que não tinha registro de criança desaparecida. Liguei para a delegacia. Mesma resposta. Falei com o padre que passa aqui uma vez por mês. Ele também não sabia de nada. Fui até a fazenda abandonada que Ana tinha apontado. 3 horas de caminhada debaixo do sol. A casa estava caindo aos pedaços. Porta arrombada, telhado furado. Dentro, encontrei um colchão velho no chão, uma panela quebrada, roupas rasgadas espalhadas. E no quarto dos fundos, uma cama com um corpo coberto por um lençol sujo, a avó de Ana. Fazia semanas que estava ali. Voltei para casa com o coração apertado. Avisei o padre, ele cuidou do enterro. Eu não contei nada para Ana, não ainda. Na segunda semana, ela começou a me seguir pela casa. Ficava na porta da cozinha enquanto eu fazia café. Sentava no batente enquanto eu consertava a bomba. Caminhava atrás de mim até o curral, sempre mantendo distância. Não falava, só observava. Um dia, enquanto eu tirava leite da vaca, ela perguntou: "Posso ajudar?" Olhei para ela, surpreso. "Sabe ordenhar?" "Não." "Então vem, vou te ensinar." Mostrei como segurar o balde, como posicionar a mão, como apertar devagar, com ritmo. Ela errou várias vezes, o leite espirrando para o lado, a vaca se mexendo, impaciente. Mas ela não desistiu. No final, conseguiu encher meia caneca. Sorriu. Pela primeira vez, sorriu de verdade. "Consegui!" Conseguiu, tá vendo? Só precisava de prática. A partir daquele dia, Ana começou a trabalhar comigo. Ajudava a dar milho para os porcos, jogava ração para as galinhas, regava a horta, varria a varanda, lavava roupa no tanque. A casa começou a mudar. Antes era silêncio morto. Agora tinha passos pequenos no corredor, tinha panela batendo na cozinha, tinha voz perguntando: "Tio, cadê a vassoura?" Ou: "Tio, a galinha botou ovo." Tio. Ela tinha começado a me chamar de tio, e eu não tinha corrigido. Uma tarde, enquanto consertava a cerca do pasto, Ana veio correndo, ofegante. "Tio, tem um cachorro ali na estrada." Larguei o alicate e fui ver. Um vira-lata magro, sujo, mancando, costela à mostra, focinho machucado. "Ele tá ferido," Ana disse preocupada. "A gente pode ajudar?" Olhei para o cachorro, olhei para ela, aqueles olhos cheios de esperança. "Pode." Levamos o bicho para casa. Limpei a pata ferida. Dei comida, água. O cachorro comeu desesperado. Depois deitou no chão e dormiu. Ana sentou do lado dele fazendo carinho. "Ele pode ficar?" "Pode." "Como a gente vai chamar ele?" "Você escolhe."
Ela pensou. Depois sorriu. Valente. Valente? Porque ele andou muito até chegar aqui, sozinho, machucado, mas não desistiu. Olhei para ela, para o sorriso sincero, para a felicidade genuína nos olhos, e entendi que ela não estava falando só do cachorro. Estava falando dela também. Naquela noite, sentamos os três na varanda. Eu, Ana e Valente. O céu estava estrelado. O vento estava fresco. Os grilos cantavam alto. Ana encostou a cabeça no meu ombro. Tio! Oi. Eu gostei de morar aqui. O peito apertou. Eu também gostei de você morar aqui. Eu posso ficar para sempre? A pergunta ficou suspensa no ar. Pesada, cheia de significado. Você quer? Quero. Então fica. Ela levantou a cabeça, me olhando séria. O senhor não vai ficar cansado de mim? Não vai querer me devolver? Ana, eu não vou te devolver. Não existe isso. Minha mãe me devolveu. O mundo parou. Como assim? Ela me deixou com a avó, disse que ia voltar, não voltou. Ana, todo mundo cansa de mim. Eu dou trabalho, eu como demais, eu acordo de noite, Para! Segurei o rosto dela com as duas mãos. Você não dá trabalho. Você não é um peso, você é uma criança, e criança precisa de cuidado, de comida, de casa, de alguém que fique. E eu vou ficar. Mesmo? Mesmo? Ela me abraçou, forte, desesperado, como quem se agarra à última tábua num naufrágio. E ali, naquele abraço, senti algo dentro de mim se quebrar. A parede que eu tinha construído ao redor do meu coração por 40 anos. Começou a rachar. As semanas viraram meses. Ana cresceu 1 palmo, ganhou peso. O rosto encheu. O cabelo ficou brilhante. Ria mais, falava mais, brincava com Valente no quintal. Aprendi a fazer trança no cabelo dela. Aprendi a cozinhar feijão do jeito que ela gostava. Aprendi a contar história antes de dormir. A casa inteira mudou. Tinha desenho na geladeira. Tinha roupa pequena no varal. Tinha chinelo rosa na porta. Tinha vida. Mas eu sabia que não podia continuar assim para sempre. Ana precisava de documento, de escola, de médico, de legalização. Um dia, o padre apareceu. Vinha a pé, cansado, preocupado. José, precisamos conversar. Sentamos na varanda. Ele foi direto ao ponto. O conselho tutelar está fazendo ronda na região. Disseram que tem rumor de uma menina morando com você, sem registro, sem família. Meu sangue gelou. Vão tirar ela de mim? Vão, se você não regularizar. Você precisa entrar com pedido de guarda, depois adoção. Tem que fazer certo, José. Mas e se negarem? E se acharem que eu não sirvo? Você serve, você cuida dela, isso que importa. Mas tem que ter papel. Naquela noite conversei com Ana. A gente vai precisar ir na cidade, resolver umas coisas. Que coisas? Fazer você ter documento, certidão, papel que diz que você mora aqui comigo. Ela ficou quieta. Eles vão me levar? Não. Tem certeza? Tenho. Mas por dentro eu estava apavorado. No dia seguinte, antes de ir para a cidade, o céu escureceu. Nuvem pesada. Vento forte, cheiro de chuva. Ana, entra para dentro! Ela correu, Valente atrás. Tranquei as galinhas, fechei o curral, cobri a lenha. Quando entrei, a chuva já caía grossa, batendo no telhado de zinco como tambor de guerra. Trovão forte, raio cortando o céu. A luz piscou, apagou. Tio, tô aqui, filha, calma. Acendi vela. O vento sacudia as janelas. A chuva entrava por baixo da porta. Ana se encolheu no sofá, abraçando Valente, tremendo. Tá com medo? Um pouco. Sentei do lado dela. Coloquei o braço ao redor. A tempestade durou horas. A chuva não dava trégua. O vento arrancava telha. Raio caía perto. De madrugada ouvi um barulho estranho. Barulho de água correndo. Muita água. Levantei. Abri a porta dos fundos. Meu coração parou. O rio tinha subido. Nunca tinha visto ele assim. A água já invadia o quintal inteiro.
Já cobria a horta. Já chegava no galinheiro e continuava subindo. Ana, acorda! Ela acordou assustada. O que foi? O rio subiu, a água está entrando. A gente precisa subir para o sótão. Agora! Peguei coberta, água, biscoito, lanterna. Subi com ela e Valente pela escada estreita. O sótão era pequeno, abafado, cheio de teia de aranha e caixa velha. Mas era o lugar mais alto da casa. A água continuou subindo. Entrou na sala. Cobriu o sofá. Entrou no quarto. Cobriu a cama. Ana me segurou pelo braço, apertando forte, os olhos arregalados de medo. A gente vai morrer? Não, mas a água. Eu não deixo. Eu te protejo. Eu prometo. Mas por dentro eu estava apavorado. Se a água chegasse no sótão, não tinha para onde ir. A estrada estava alagada. Ninguém ia conseguir chegar. O celular não tinha sinal. Estávamos completamente isolados. Passei a noite inteira acordado, segurando Ana contra o peito, olhando a água subir centímetro por centímetro. Valente choramingava baixinho. Ana tremia e eu rezava. Pela primeira vez em 40 anos eu rezava de verdade. Deus, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu vivi sozinho por escolha. Eu afastei todo mundo. Eu não cuidei de ninguém. Mas agora eu tenho ela, e ela precisa de mim. Então eu te peço, não deixa essa água subir. Não leva ela de mim, por favor. E ali, naquela escuridão sufocante, voltei no tempo. Lembrei da minha mãe morrendo sozinha nesta casa, enquanto eu estava na cidade, brigando por herança com meu irmão. Lembrei de chegar tarde demais, de encontrar ela fria, sozinha, segurando um terço. Lembrei de ter jurado que nunca mais ia deixar ninguém morrer sozinho. Mas depois disso, vivi sozinho por 40 anos. 40 anos fugindo de vínculo, de compromisso, de dor. Porque dói. Dói perder. Dói amar. Dói se importar. Mas dói mais viver sem nada. Viver sem ninguém. Viver sem motivo. Ana tinha me dado motivo de novo. E agora eu ia perder ela? Não. Não de novo. Quando o sol nasceu, a chuva parou, a água parou de subir, começou a baixar, devagar, muito devagar, mas baixou. Descemos do sótão. A casa estava destruída, móveis encharcados, roupas boiando, panelas cheias de lama, cheiro horrível de podre. Ana olhou tudo, os olhos cheios de lágrimas. A gente vai ter que ir embora? Me agachei na frente dela. Não, a gente limpa, a gente conserta, a gente constrói de novo, junto. Tem certeza? Tenho, porque aqui é nossa casa, nossa. Ela me abraçou, e pela primeira vez eu disse em voz alta o que sentia. Eu te amo, filha. Ana soluçou. Eu também te amo, pai. Pai, ela tinha me chamado de pai, e eu não tinha corrigido, porque era verdade. Levamos 3 semanas para limpar a casa. Jogamos fora tudo que apodreceu. Lavamos cada cômodo. Pintamos as paredes com cal branca. Consertamos o telhado. Recuperamos o que dava. Ana trabalhava do meu lado. Séria. Concentrada. Forte. Quando terminamos, a casa estava diferente. Mais clara, mais limpa, mais nossa. Depois da enchente, fui até a cidade. Enfrentei fila. Preenchi formulário. Conversei com assistente social. Uma mulher séria, de óculos, que olhava para mim como se eu fosse criminoso. O senhor tem quantos anos? 62. E acha que tem condição de criar uma criança? Tenho. O senhor mora sozinho? Morava. Agora moro com ela. Tem renda? Tenho. A fazenda dá o suficiente. E se o senhor ficar doente? E se morrer? A pergunta doeu. Se eu morrer, ela fica com a fazenda, com a casa, com tudo. Eu já fiz testamento. A mulher anotou tudo, depois olhou para mim. O senhor entende que isso é para sempre? Que a adoção é irreversível? Entendo. E está disposto? Tô. Ela suspirou. Vamos fazer visita na sua casa, conversar com a menina, ver as condições. Depois decidimos. 2 semanas depois, vieram. A assistente social e uma psicóloga. Olharam tudo.
a casa, o quarto de Ana, a comida na geladeira, as roupas limpas, os cadernos escolares. Conversaram com Ana sozinha por quase 1 hora. Quando terminaram, a assistente social veio falar comigo. A menina está bem cuidada, bem alimentada, feliz. Respirei fundo. Mas... O coração disparou. Mas vai demorar. Tem burocracia, tem processo, tem juiz. Pode levar meses. Mas vão aprovar? Ela olhou para Ana, que brincava com Valente no quintal. Sim, vão aprovar. As pernas falharam. Sentei no degrau e chorei. Chorei tudo que tinha guardado por 40 anos. Chorei a solidão. Chorei o medo. Chorei o alívio. Ana veio correndo. Pai, por que está chorando? Abracei ela. É felicidade, filha. Felicidade. 6 meses depois, saiu a guarda definitiva. Depois a adoção. Ana agora tinha meu sobrenome, Silva. Ana Silva. Tinha certidão nova. Tinha documento. Tinha escola. Tinha vida. Quando voltamos da cidade com os papéis assinados, ela perguntou: agora ninguém pode me tirar de você? Ninguém. Nem se eu aprontar muito, nem se você aprontar muito, nem se você ficar velhinho e cansado. Parei. Olhei para ela. Ana, eu escolhi você. Não porque eu estava sozinho, não porque eu tinha pena. Eu escolhi você porque você é especial. Porque você merece ser amada. Porque você me fez lembrar que viver não é só sobreviver. É ter alguém para cuidar, alguém para amar, alguém para voltar para casa. Ela me abraçou e chorou. Chorou tudo que tinha guardado. Chorou a avó, chorou o abandono, chorou o medo, chorou a solidão. E eu segurei ela, firme, até passar. Os anos foram passando. Ana cresceu, estudou, fez amigos, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a nadar no açude, aprendeu a cozinhar melhor que eu, ensinou a mim também. Me ensinou que casa não é só parede e telhado, é riso, é abraço, é alguém te esperando acordado quando você chega tarde. Me ensinou que solidão não é destino, é escolha. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Me ensinou que amor não precisa de sangue, precisa de presença. Uma noite, quando ela tinha 14 anos, sentamos na varanda. Valente, já velho e manco, estava deitado aos nossos pés. Ana olhou para o céu estrelado e perguntou: pai, você se arrepende? De quê? De ter me pegado naquele dia. Virei para ela. Nunca, nem um segundo. Mas você era feliz sozinho. Não era. Eu só sobrevivia. Existe diferença. E agora eu vivo. Ela sorriu. Encostou a cabeça no meu ombro. Eu também. O vento bateu nas árvores. Os grilos cantavam. O céu estava infinito. E pela primeira vez em 60 anos, o silêncio da minha casa não era pesado. Era paz. Ana falou, a voz suave. Sabe o que eu lembro daquele dia? Qual? O dia que eu cheguei aqui. Eu estava morrendo por dentro. Achei que ia morrer ali na estrada. Mas aí você apareceu. E você não me ignorou. Não me julgou. Não me mandou embora. Você parou. E me olhou como se eu importasse. A voz dela falhou. E pela primeira vez na vida eu senti que alguém me queria. De verdade. O peito apertou. Eu queria sim. Quero. Sempre vou querer. Ela me abraçou. Obrigada por ter me achado, pai. Abracei ela de volta. Obrigada por ter me deixado te achar. Ficamos ali abraçados enquanto a noite caía. E eu entendi, finalmente, uma verdade que demorei a vida inteira para aprender. Eu achava que tinha salvado aquela menina da porteira. Mas a verdade era completamente outra. Quem estava perdido era eu. Quem estava abandonado era eu. Quem estava morrendo por dentro era eu. 40 anos sozinho não são vida, são só dias repetidos até acabar. E foi Ana, com seus passos pequenos, sua coragem silenciosa, seu amor simples, quem me mostrou que ainda dava tempo. Tempo de viver, tempo de amar, tempo de ser feliz.
Ela trouxe luz de volta para dentro desta casa e para dentro de mim. E enquanto eu tiver fôlego, vou proteger essa luz. Porque agora eu sei. Amor não é fraqueza. É a única coisa que vale a pena. 10 anos se passaram desde aquela tarde de setembro. Ana tinha 16 anos agora. Cabelo comprido até a cintura, preso num rabo de cavalo. Pele morena do sol. Mãos calejadas de tanto trabalhar na terra. Olhos ainda fundos, mas agora brilhavam diferente. Não era mais medo. Era determinação. Eu tinha 72. O corpo já reclamava mais. A coluna doía quando chovia. O joelho travava de manhã. A vista estava fraca, mas eu continuava. Todo dia, antes do sol nascer, estava de pé, porque tinha motivo. Tinha alguém me esperando para tomar café junto. Ana estudava em casa. Não tinha como ir para a escola do vilarejo todo dia. Era longe demais. Então a professora, Dona Marisa, uma senhora boa que morava na cidade, vinha 2 vezes por semana dar aula particular. O resto do tempo, Ana estudava sozinha. Lia muito, aprendia rápido, tirava nota alta nas provas, mas o que ela gostava mesmo era de veterinária. Vivia com livros sobre animal, anatomia de boi, doenças de cavalo, vacina de galinha. Quando algum bicho adoecia na fazenda, era ela quem cuidava. Eu só ficava olhando, admirado, enquanto ela examinava, diagnosticava, tratava. Pai, esse bezerro tá com verminose, precisa vermifugar. Como você sabe? Olha o pelo, tá sem brilho. E o olho tá meio pálido, anemia, verme sugando o sangue dele. Ela sempre sabia. Um dia, o Valente adoeceu. Já estava velho, 15 anos. Para cachorro, é muito. Parou de comer, parou de andar. Só ficava deitado, respirando difícil. Ana cuidou dele dia e noite. Dava água na boca dele com seringa. Fazia compressa, conversava baixinho, fazendo carinho na cabeça dele. Calma, Valente. Você é forte. Você aguenta. Mas a gente sabia. Bicho velho não aguenta para sempre. Numa manhã de abril, Valente não acordou. Morreu dormindo, tranquilo, com a cabeça no colo de Ana. Ela chorou. Chorou muito. Chorou como não chorava desde criança. Ele me encontrou quando eu precisava, ela disse, a voz embargada. Assim como você. Ele também me salvou. Enterramos Valente embaixo da mangueira, onde ele gostava de deitar na sombra. Ana fez uma cruz de madeira. Escreveu com ferro quente. Valente, amigo fiel. Ficamos ali em silêncio, vendo o sol descer. Pai? Oi, filha. Um dia você também vai me deixar? A pergunta doeu, mas era justa. Vou, é da vida, mas não vai ser agora. Ainda tenho muito tempo contigo. Promete? Prometo fazer o máximo que eu puder. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu não sei viver sem você. Sabe sim. Você é forte, mais forte que eu. Não sou. É. Você sobreviveu sozinha quando era criança. Você aguentou coisa que adulto não aguenta. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela ficou quieta. Depois falou baixinho. Mas eu não quero ser forte sem você. Abracei ela. Você não vai precisar. Ainda não. Mas por dentro eu sabia. O tempo estava passando. E um dia ia chegar minha hora. Naquele ano, Ana fez 17. Prestou vestibular para veterinária na Federal de Goiânia. Estudou meses. Acordava de madrugada, dormia tarde, enchia caderno de anotação. No dia do resultado, fomos juntos até a cidade. Internet da fazenda não pegava direito. Entramos na Lan House. Ana tremendo. Eu tremendo também. Ela digitou o CPF dela. Apertou Enter. A tela carregou. Aprovada, 20ª colocação. Ana gritou, pulou, riu, chorou, me abraçou. Eu passei, pai, eu passei. Passou, filha, eu sabia. As pessoas na Lan House aplaudiram. O dono deu refrigerante pra gente de graça para comemorar. Voltamos para a fazenda felizes. Comemoramos com bolo de fubá que Ana fez. Brindamos com refrigerante. Mas de noite, quando foi dormir, Ana ficou quieta. Pai? Oi?
Goiânia é longe. É. 3 horas de ônibus. É. Eu não vou poder voltar todo dia. Não vai. Você vai ficar sozinho. Sentei na beira da cama dela. Vou, mas vai ficar tudo bem. Não vai. Você é velho. E se você cair? E se passar mal? E se... Ana, para. Eu vou ficar bem. Tenho o Zé Benedito que trabalha aqui. Tenho a Dona Maria que vem limpar a casa. Tenho o padre que passa toda semana. Não vou ficar abandonado. Mas você precisa ir. É seu sonho, seu futuro. Eu não vou segurar você aqui por causa de mim. Mas e se eu não quiser ir? Você quer, e você vai, e vai ser incrível. Ela chorou. Abraçou o travesseiro. Eu vou sentir sua falta. Eu também vou sentir a sua, todo dia. Mas a gente conversa por telefone. A gente se vê nos fins de semana. E quando você se formar, você volta e monta um consultório aqui perto. Aí fica para sempre. Promete que cuida de você? Prometo. Promete que liga se precisar de alguma coisa? Prometo. Promete que não morre enquanto eu tô longe? Ri, mesmo com o coração apertado. Vou tentar. Em março, levei Ana para Goiânia. Ajudei a montar o quarto dela na República. 4 meninas dividindo uma casa velha perto da universidade. Deixei dinheiro para a primeira mensalidade. Deixei comida no armário dela. Deixei um bilhete no criado mudo. Eu acredito em você. Te amo. Pai. Na hora de ir embora, ela chorou. Eu não consigo te ver partir. Então não olha. Fecha o olho. Quando abrir, eu já fui. Pai, vai dar tudo certo. Você vai ver. Abracei ela. Forte. Longo. Você é meu orgulho, Ana. Tudo que eu fiz de certo na vida foi te acolher naquela tarde. Tudo. Entrei no ônibus sem olhar para trás. Porque se olhasse, não ia conseguir ir embora. Na viagem de volta, chorei. Chorei sozinho, escondido atrás do óculos escuro, olhando a paisagem pela janela. A casa estava vazia quando cheguei, silenciosa demais. O quarto de Ana estava arrumado, mas sem ela. A cozinha estava limpa, mas sem barulho de panela. A varanda estava vazia, sem ela sentada lendo livro. Sentei na cadeira, acendi um cigarro. Valente não estava mais ali deitado aos meus pés. Ana não estava mais ali do meu lado, só eu. De novo, mas era diferente. Antes, a solidão era vazia, agora era cheia de memórias, e isso fazia toda a diferença. Os primeiros meses foram difíceis. Eu não estava acostumado. Acordava cedo, fazia café para 2, esquecia que estava sozinho. Colocava prato na mesa para ela, chamava Ana, vem comer, e só depois lembrava. Ela ligava todo dia. Às 6 da tarde, religiosamente, o telefone tocava. Oi, pai. Oi, filha. Como foi a aula? Boa. Hoje a gente estudou anatomia bovina. Eu acertei todas as perguntas. O professor ficou impressionado. É porque você já sabe tudo. Já viu boi por dentro e por fora desde pequena. Ela ria. E você? Comeu direito? Comi. Verdade? Verdade. Mentira. Eu comia mal. Arroz com ovo. Às vezes nem isso. Perdi peso. A roupa ficou larga. Ana percebeu quando veio para casa no primeiro fim de semana. Pai, você tá magro. Tô não. Tá sim. Quanto você tá pesando? Não sei. Não subo na balança faz tempo. Ela me arrastou até o banheiro. Me botou na balança. 62 quilos. Antes eu tinha 75. Meu Deus, pai. Você perdeu 13 quilos. Foi sem querer. Você não tá comendo. Tô sim. Tá não. Aposto que você tá comendo porcaria. Ela foi pra cozinha. Abriu a geladeira. Vazia. Abriu o armário. Só tinha café e biscoito. Pai, cadê a comida? Eu como na venda. Que venda? A dona do Zé que fica a 10 quilômetros daqui? Silêncio. Você tá passando fome? Não tô, só... Não tenho vontade de cozinhar. Ana sentou. Respirou fundo. Olhou para mim com aqueles olhos sérios. Pai, você precisa cuidar de você. Eu não posso ficar tranquila na cidade sabendo que você tá passando fome aqui. Eu vou melhorar. Prometo.
Naquele fim de semana, ela cozinhou para a semana inteira, fez marmita, congelou, etiquetou, segunda, terça, quarta. Você só precisa esquentar, tá fácil. Também contratou a Dona Maria para vir 3 vezes por semana, limpar a casa, fazer comida, ver se eu estava bem. Pai, eu vou pagar ela com o dinheiro da minha bolsa. Não precisa, eu pago. Não, isso é por minha causa, eu quero pagar. Ana, não discute. Ela era teimosa, igual a mim. Voltou para Goiânia mais tranquila. Mas eu via a preocupação nos olhos dela. Os meses foram passando. Ana se adaptou, fez amigos, entrou no grupo de extensão rural, começou a fazer estágio numa fazenda perto da cidade. Mandava foto dela de jaleco, sorrindo, feliz. Eu fingia que estava tudo bem, mas não estava. A solidão pesava, o corpo doía, acordava de noite com dor no peito, falta de ar, suor frio. Não contei para ela, não queria preocupar. Num sábado de agosto, estava no curral quando a dor veio forte. Dor no braço esquerdo, dor no peito, tontura. Sentei no chão. Tentei respirar. O Zé Benedito me encontrou. Seu José, o senhor tá bem? Tô só tonto. Vou buscar ajuda. Ele correu. Ligou para o posto de saúde. A ambulância demorou 2 horas para chegar. Quando chegou, eu já estava melhor. Mas eles me levaram mesmo assim. Hospital, exames, eletro, médico sério me olhando. O senhor teve um princípio de infarto. O mundo parou. Como? O coração tá fraco. Precisa cuidar, remédio, dieta, repouso. Mas eu tenho fazenda, tenho gado. O senhor tem 72 anos, precisa descansar. Não posso. Pode e vai. Ou o próximo infarto não vai ser princípio. Ligaram para Ana. Ela chegou em 3 horas, entrou no quarto correndo, despenteada, assustada. Pai! Oi, filha. Desculpa o susto. Desculpa. Você quase morreu. Mas não morri. Mas podia. E se o Zé não tivesse te achado? E se a ambulância não chegasse a tempo? E se... Ela desabou. Sentou na cadeira. Chorou. Eu não posso te perder. Eu não posso. Segurei a mão dela. Você não vai me perder. Ainda não. O médico disse que você precisa de repouso, de remédio, de cuidado. Eu sei. Então eu vou trancar a faculdade. Vou voltar para casa. Vou cuidar de você. Não. Como não? Você não vai largar a faculdade por minha causa. Mas, não. Você está no 2º ano. Faltam 3. Você vai continuar, e se formar, e realizar seu sonho. E você? Eu vou contratar alguém para me ajudar na fazenda. Vou tomar os remédios, vou descansar mais, vou ficar bem. Tem certeza? Tenho. Ela não acreditou muito, mas aceitou. Contratei o sobrinho do Zé Benedito, rapaz novo, forte, trabalhador. Ele ficou morando na casa velha dos fundos, cuidava do gado, consertava cerca, fazia o trabalho pesado, eu só supervisionava. E tomava remédio 3 vezes ao dia, para pressão, para coração, para colesterol. Ana ligava 3 vezes por dia agora. Tomou o remédio? Tomei. Comeu? Comi. Descansou? Descansei. Tá mentindo? Não. Pai, tô falando sério. Tô cuidando de mim. E estava, porque prometi. E porque queria ver ela formada. No 3º ano da faculdade, Ana conheceu o Pedro, rapaz da cidade, estudante de agronomia, filho de fazendeiro rico, jeitoso, bonito, educado. Ela me apresentou num fim de semana que vieram junto para casa. Pai, esse é o Pedro, meu namorado. Namorado. Minha menina tinha namorado. Apertei a mão dele, firme, olhei nos olhos dele. Sério. Prazer, José. Prazer, seu José. Ana fala muito do senhor. Fala? Fala. Diz que o senhor é a pessoa mais importante da vida dela. Olhei para Ana. Ela sorriu, envergonhada. É verdade. Passamos o fim de semana juntos. Pedro ajudou no curral. Fez cerca, tirou leite, trabalhou duro, não reclamou. À noite, quando Ana foi tomar banho, conversei com ele.
Pedro: sim, senhor. Você gosta da minha filha? Gosto, muito. Ela passou por coisa difícil na vida. Coisa que criança não devia passar. Ela é forte, mas tem ferida. Eu sei. Se você magoar ela, você vai ter problema comigo, entendeu? Ele me olhou sério. Entendi, mas não vou magoar. Eu amo ela. Então tá bom. Quando eles foram embora, Ana perguntou: e aí, gostou dele? Gostei. Sério? Sério, ele parece bom rapaz. É, ele é. Você é feliz com ele? Sou. Então tá bom. Ela me abraçou. Obrigada, pai. Por quê? Por sempre querer minha felicidade. Mas a felicidade não dura para sempre. 6 meses depois, Pedro terminou com ela. Conheceu outra menina. Filha de político, família rica. Melhor para a carreira dele. Ana voltou para casa arrasada. Chorou no meu ombro a noite inteira. Eu não sirvo para ninguém. Não é verdade? É sim. Minha mãe não me quis. Minha avó morreu. Agora o Pedro me largou. Eu não sirvo. Ana, olha para mim. Ela olhou, os olhos vermelhos. Você serve. Você é incrível, inteligente, linda, forte. Pedro foi idiota de te largar. Mas sabe o que isso significa? O quê? Que ele não era bom o suficiente para você. Você merece alguém que escolha você sempre. Não alguém que escolhe carreira em vez de amor. Mas dói. Eu sei, dói, mas passa. E você fica mais forte. Ela ficou em casa uma semana, chorou, dormiu, comeu doce, assistiu filme ruim, depois levantou. Chega, vou voltar. Tem certeza? Tenho. Não vou desistir da minha vida por causa dele. Essa é minha menina. Ela voltou para Goiânia, voltou a estudar, voltou a sorrir. E nunca mais falou do Pedro. Ana se formou com louvor. Primeira da turma. Recebeu prêmio de melhor aluna. Recebeu proposta de emprego de 3 clínicas veterinárias. A formatura foi num sábado de dezembro. Calor insuportável, salão cheio, famílias inteiras comemorando. Eu estava na primeira fila, sozinho, mas orgulhoso. Quando chamaram o nome dela, me levantei, gritei: aplaude e... essa é minha filha. As pessoas riram, mas era verdade. Ela subiu no palco, recebeu o diploma, olhou para mim, sorriu, mandou beijo. Eu chorei. Chorei porque lembrei daquela menina pequena, machucada, assustada, sentada na minha porteira 10 anos atrás. E agora ela era doutora, veterinária, formada, vencedora. Depois da cerimônia tiramos foto, ela de beca, eu de terno velho, sorrindo. Pai, obrigada. Por quê? Por acreditar em mim, por me dar chance, por me amar. Não precisa agradecer. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Jantamos num restaurante chique. Primeira vez que eu entrava num lugar desses. Garçom de gravata, cardápio em francês. Preço absurdo. Mas não importava. Eu ia gastar tudo que tinha para comemorar minha filha. Pai, você tá feliz? Muito. Eu também. O que você vai fazer agora? Vou aceitar a proposta da clínica rural. É aqui perto de Goiânia. Vou trabalhar com gado de leite, extensão rural, ajudar pequeno produtor. Igual a gente. Igual a gente. Tô orgulhoso de você. E eu tô orgulhoso de ser sua filha. Brindamos. Com refrigerante, porque eu não podia beber por causa do remédio. Mas foi o brinde mais feliz da minha vida. Ana trabalhou 2 anos na clínica, ganhou experiência, ganhou nome. Ficou conhecida na região como a veterinária boa, a que sabia lidar com produtor simples, a que não cobrava caro. Um dia, ela chegou em casa animada. Pai, eu decidi. O quê? Vou abrir minha própria clínica. Onde? Aqui, na fazenda. A gente constrói uma sala nos fundos, coloca placa na estrada, atende produtor da região. Você tem certeza? Tenho. Meu sonho sempre foi trabalhar aqui, perto de você, ajudando gente como a gente. Então vamos fazer. Construímos a clínica em 3 meses. Sala simples, mesa,
cadeira, armário com remédio, geladeira para vacina. Placa na porteira. Doutora Ana Silva, veterinária. No primeiro mês, atendeu 5 produtores. No segundo, 15. No terceiro, não dava conta. A fama espalhou. Tem uma veterinária boa perto da fazenda do Zé. Cobra barato, atende bem. Ana trabalhava de sol a sol. Atendia na clínica de manhã. Ia para fazendas à tarde. Voltava de noite, cansada, feliz. Pai, hoje eu salvei um bezerro que estava desenganado. Salvou? Salvei. O dono já ia matar. Mas eu consegui. Ele vai viver. Você é boa demais no que faz. Aprendi com você. Você me ensinou que todo mundo merece chance. Todo bicho também. Ana conheceu o Lucas numa visita a uma fazenda. Ele era veterinário também. Recém-formado, trabalhava na região. Eles se cruzaram num caso difícil. Vaca com retenção de placenta, febre alta, risco de morte. Trabalharam juntos a noite inteira. Salvaram a vaca e se apaixonaram. Lucas era diferente do Pedro. Simples, humilde, filho de pequeno produtor. Cresceu na roça. Sabia o valor das coisas. Vinha visitar Ana toda semana. Ajudava na clínica. Ajudava na fazenda. Conversava comigo na varanda. Seu José, posso casar com sua filha? Olhei para ele. Sério. Você ama ela? Amo. Vai cuidar dela? Vou com minha vida. Vai respeitar ela? Sempre. Então pode. Eles casaram num sábado de maio. Casamento simples na fazenda, debaixo do ipê. Padre veio de longe, amigos, vizinhos, produtores que Ana atendia. Eu levei ela até o altar, de braço dado. Pai, obrigada por tudo. Obrigada a você por me deixar ser seu pai. Entreguei ela pro Lucas. Cuida bem dela. Vou cuidar. Prometo. A festa foi simples. Churrasco, música sertaneja, dança, riso. Ana dançou comigo. Pai, você tá chorando? Tô não. Tá sim. É emoção. Também tô emocionada. Você tá linda. Obrigada. Dançamos devagar. Abraçados. Pai? Oi. Você vai morar com a gente. Lucas já aceitou. Não precisa. Eu fico na minha casa. Não, a gente vai construir uma casa nova, maior. Com quarto para você. Você vai ficar perto. Ana, não discute. Você é meu pai, minha família. Não vou te deixar sozinho. Abracei ela forte. Eu te amo, filha. Eu também te amo, pai, para sempre. Construíram a casa, grande, bonita, com quarto para mim no térreo, porque não conseguia mais subir escada. Me mudei. Levei minhas coisas, meus livros, minhas fotos, minha cadeira da varanda. Ana decorou meu quarto com carinho, cortina nova, cama boa, criado mudo com foto dela pequena do dia que chegou na fazenda. Gostou, pai? Amei. Jantávamos juntos todo dia, eu, Ana e Lucas. Como família. Lucas era bom genro. Trabalhava duro, respeitava a Ana, respeitava a mim. À noite sentávamos os 3 na varanda, conversávamos, ríamos. Eu era feliz, mais feliz do que jamais tinha sido. 2 anos depois do casamento, Ana ficou grávida. Descobriu num exame de rotina. Voltou para casa eufórica. Pai, Lucas, vocês não vão acreditar. O quê? Ela mostrou o exame. Positivo. Lucas gritou. Pulou. Abraçou ela. Eu chorei. Vou ser avô. Vai, você vai ser vovô. Abracei ela. Acariciei a barriga ainda lisa. Oi, neto. Sou seu avô. Ainda não te conheço, mas já te amo. Ana chorou também. A gravidez foi tranquila. Ana trabalhava até o 8º mês. Depois parou. Ficou em casa, descansando, preparando as coisas. Eu ajudava, montava berço, pintava quarto, comprava fralda. Pai, o senhor não precisa, a gente tem dinheiro. Eu sei, mas eu quero, é meu primeiro neto. Vai ser menino. Como sabe? Exame, é menino, a gente vai chamar de José. Parei. José? José, como você? A voz falhou. Você tem certeza? Tenho, ele vai ter seu nome, seu legado, sua história. Abracei ela. Chorei no ombro dela. Obrigada, filha.
Obrigado você por existir. José nasceu numa manhã de fevereiro. Parto normal, rápido, sem complicação. Quando a enfermeira trouxe ele, enrolado na manta azul, meu coração parou. Era igualzinho a Ana quando bebê. Cabelo preto, olhos fundos, pequeno, perfeito. Quer segurar, vovô? Peguei ele, com cuidado, com medo de quebrar. Oi, José, sou seu avô. Ele abriu os olhos, me olhou e sorriu. Bebê não sorri. Eu sei, é reflexo, mas juro que ele sorriu. Bem-vindo, meu neto. Os meses passaram. José cresceu. Começou a engatinhar. Começou a balbuciar. Começou a rir. Eu passava o dia com ele. Enquanto Ana e Lucas trabalhavam, eu cuidava. Dava mamadeira, trocava fralda, cantava música, contava história. Sabia que sua mãe apareceu na minha porteira quando era pequena assim? Machucada, assustada. Mas eu cuidei dela. E ela ficou. E virou minha filha. E agora você é meu neto. A vida é engraçada, né, meu filho? José me olhava, sério, como se entendesse. Eu tinha 78 anos quando o câncer apareceu. Dor no estômago, cansaço, perda de peso, exames, diagnóstico, estágio avançado. O médico foi direto. 6 meses, talvez 1 ano, com químio pode ser mais. E 100, 3 meses. Olhei para Ana. Ela estava branca. Pai, sem químio. Como 100. Não vou passar meus últimos meses enjoado, fraco, sofrendo em hospital. Vou ficar em casa, com vocês, aproveitando. Mas o médico disse que com tratamento... Ana, eu tenho 78 anos. Vivi mais do que merecia, mais do que esperava. Fui feliz, muito feliz. Agora eu só quero paz. Ela chorou. Lucas me apoiou. A gente respeita sua escolha, seu José. Voltamos para casa. Ana não largou da minha mão a viagem inteira. Os 3 meses foram os melhores da minha vida. Acordava cedo. Tomava café com a família. Brincava com José. Conversava com Lucas. Ajudava a Ana na clínica só dando palpite, porque não tinha mais força para trabalhar. À tarde, sentava na varanda. Olhava o pôr do sol. Agradecia por cada dia. Ana cuidou de mim com dedicação. Fazia comida leve. Dava remédio para dor. Trocava minha roupa quando eu não conseguia mais. Nunca reclamou. Nunca demonstrou nojo. Nunca me fez sentir peso. Pai, você cuidou de mim a vida inteira. Agora é minha vez. Um dia chamei ela para conversar, a sós. Ana, senta aqui. Ela sentou. Eu preciso te falar uma coisa. O quê, pai? Eu vou morrer logo. Não fala isso. É verdade, a gente sabe, e antes de ir eu preciso te dizer obrigado. Por quê? Por ter aparecido na minha porteira naquela tarde, por ter deixado eu cuidar de você, por ter me dado motivo para viver de novo. Eu estava morto por dentro, e você me ressuscitou. As lágrimas dela caíram. Você me salvou, pai. Eu que agradeço. Se não fosse você, eu tinha morrido naquela estrada. A gente se salvou então. Salvou. Abracei ela. Pela última vez com força. Eu te amo. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você também foi a minha. Morri numa manhã de maio. Dormindo. Sem dor. Ana estava segurando minha mão. Pai? Não respondi. Pai, acorda. Não acordei. Ela encostou a cabeça no meu peito. Ouviu. Nada. Não, pai, não. Lucas entrou. Segurou ela. Ele se foi. Não! Ela chorou. Chorou tudo. Chorou como nunca tinha chorado. Me enterraram no cemitério do vilarejo, ao lado da minha mãe, debaixo do ipê. O caixão estava simples, flores do campo, cruz de madeira. Ana leu uma carta que escreveu. Pai, hoje eu me despeço de você. Mas não de verdade, porque você vai estar sempre comigo, na minha memória, no meu coração, no meu filho que tem seu nome. Você me ensinou que família não é sangue, é escolha, é amor, é presença, e você esteve presente a vida inteira. Obrigada por ter me escolhido naquela tarde, obrigada por ter me amado, obrigada por ter sido meu pai. Eu te amo, para sempre.
Jogou terra, flores, chorou. As pessoas se foram. Ela ficou, sentada na terra fresca. Lucas sentou do lado. Ele foi feliz. Foi? Foi. Você viu o sorriso dele nos últimos dias? Ele estava em paz. Eu sei, mas dói. Eu sei. Ficaram ali até escurecer. Quando foram embora, Ana olhou para trás. Tchau, pai. Até um dia. 10 anos depois. Ana estava na varanda. Cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos, mas ainda bonita. José tinha 10 anos, alto, esperto, curioso. Mãe, me conta de novo. Contar o quê? A história do vovô. Ana sorriu. Sempre sorria quando falava de mim. Seu avô era um homem solitário. Vivia sozinho há muito tempo, até que um dia eu apareci, pequenininha, machucada, assustada, sentada na porteira dele. E ele te pegou? Pegou, me limpou, me deu comida, me deu casa, me deu amor. Ele era bom? Era o melhor. O homem mais bom que eu já conheci. Eu queria ter conhecido ele. Você conheceu. Quando era bebê, ele te segurou no colo, te deu uma madeira, te cantou música. Não lembro, mas ele lembra. Tenho certeza. De onde ele estiver, ele está te protegendo. José ficou quieto. Depois perguntou. Mãe? Oi? Se eu achar alguém precisando de ajuda, eu ajudo? Claro. Mesmo se der trabalho? Mesmo assim. Por quê? Porque é o que a gente faz. A gente ajuda, sem esperar nada de volta. Seu avô me ensinou isso, e eu te ensino agora. José assentiu. Quero ser igual a ele. Ana abraçou o filho. Você já é. Uma tarde, José estava brincando no quintal quando ouviu um barulho na porteira. Correu até lá. Um cachorro, magro, sujo, ferido. Igual ao Valente de anos atrás. Mãe, tem um cachorro aqui! Ana veio correndo. Olhou para o cachorro, para o filho, para o portão e sorriu. Vamos levar ele para dentro, cuidar dele. Pode ficar com a gente? Pode. Como a gente vai chamar? Ana olhou para o cachorro. Lembrou do Valente, lembrou do pai. Você escolhe, José pensou. José, igual ao vovô. Ana chorou. Perfeito. Levaram o cachorro para dentro, limparam, deram comida, curaram. E naquela noite, Ana olhou para o céu estrelado. Obrigada, pai, por me ensinar, por me amar, por me mostrar que vale a pena cuidar. O vento balançou as árvores, como resposta, como promessa, como amor que nunca morre. José tinha 35 anos quando viu o menino na porteira. Era veterinário como a mãe. Trabalhava na clínica que ela fundou décadas atrás. Ana, agora com 60 anos, já estava aposentada, mas ainda dava palpite em todo o diagnóstico, sentada na varanda, tomando café. Naquela manhã de outubro, José voltava de uma visita a uma fazenda vizinha. Caminhonete velha, poeira vermelha grudada no para-brisa, cansaço no corpo. Eram 7 da manhã e ele já estava há 3 horas trabalhando. Quando passou pela porteira da fazenda da família, a mesma fazenda onde tudo começou 50 anos atrás, viu algo que fez seu coração apertar. Um menino, não mais que 8 anos, sentado no chão, encostado no mourão da cerca. Pés descalços, roupa suja, rosto magro demais. E aqueles olhos, os mesmos olhos que sua mãe devia ter tido quando chegou ali tantos anos atrás. Olhos vazios, cansados, velhos demais para uma criança. José parou a caminhonete, desligou o motor, respirou fundo. Era como se a história estivesse se repetindo. Desceu devagar. O menino o viu e se encolheu, pronto para correr. Ei, calma, eu não vou te machucar. O menino não respondeu. Só olhou, desconfiado. José se agachou, mantendo distância. Meu nome é José. E você? Silêncio. Tá com fome? O estômago do menino roncou alto, mas ele não respondeu. Olha, eu moro aqui, nessa fazenda. Minha mãe mora aqui também. A gente tem comida, tem água, tem um lugar seguro. Você quer entrar? O menino olhou para a estrada, depois para a fazenda, depois para José. E bem devagar assentiu. Ana estava na cozinha quando José entrou com o menino.
Ela olhou. O rosto dela mudou. As rugas ao redor dos olhos se aprofundaram. A mão tremeu, segurando a xícara de café. Mãe! Ana colocou a xícara na mesa, caminhou até o menino, se agachou na frente dele, do mesmo jeito que o avô dela tinha feito com ela décadas atrás. Oi, pequeno. Como você se chama? O menino olhou para ela, depois para José, depois para o chão. Gabriel! A voz saiu tão baixa que quase não se ouviu. Gabriel, bonito nome. Ana sorriu gentilmente. Você deve estar com fome, né? Vem, vou fazer um café da manhã bem gostoso para você. Ela levantou, foi até o fogão, começou a preparar comida. Pão na chapa, ovos mexidos, queijo, leite, bolo de fubá que tinha sobrado do dia anterior. José sentou na mesa com Gabriel. Observou o menino, olhando tudo ao redor. A casa era grande agora, reformada, mas ainda tinha a essência simples. Fotos nas paredes, cheiro de café, cortina de crochê na janela. Gabriel, de onde você veio? O menino apontou para a estrada. De longe? Você está sozinho? Ele hesitou, depois assentiu. E seus pais? Não tenho. José e Ana trocaram um olhar. A mesma história. Sempre a mesma história. Gabriel comeu 3 pratos, depois mais 2. Comia rápido, desesperado, como se a comida fosse acabar. Ana não disse nada. Só colocava mais comida no prato dele toda vez que esvaziava. Quando terminou, Gabriel encostou na cadeira, a barriga finalmente cheia, os olhos pesados de sono. Gabriel, você quer tomar um banho? Descansar um pouco? José perguntou gentilmente. O menino assentiu. Ana preparou o banheiro. Pegou toalha limpa, sabonete, shampoo, roupa velha de José quando era criança, guardada há anos no armário para um momento como esse que Ana sempre soube que chegaria. Gabriel entrou no banheiro. Ficou lá por quase 1 hora. Quando saiu, estava limpo, cheiroso, mas ainda com aquele olhar assustado. Vem, vou te mostrar um quarto onde você pode descansar, Ana disse. Levou ele até o quarto que tinha sido do avô José. O quarto estava preservado. Cama arrumada, foto na parede, cortina limpa. Era do meu pai. Ele era uma pessoa muito boa. Acho que ele ia gostar de você usar esse quarto. Gabriel deitou. Ana cobriu ele com o lençol. Dorme. Você está seguro aqui. Ele fechou os olhos. Em menos de 1 minuto estava dormindo. Ana saiu. Fechou a porta devagar. No corredor encontrou José esperando. É igual, mãe. Igualzinho a senhora quando chegou aqui. Eu sei. Ana respirou fundo. Ele está fugindo de alguma coisa, ou foi abandonado, assim como eu fui. O que a gente faz? Ana olhou para o filho. Sorriu com lágrimas nos olhos. A mesma coisa que seu avô fez. A gente cuida. Os dias seguintes foram uma repetição do passado. Gabriel não falava muito. Acordava assustado de noite, comia como se cada refeição fosse a última. Olhava para a porta constantemente, como se esperasse alguém entrar e levar ele embora. José cuidava dele de dia. Ana cuidava à noite. Juntos, eles foram conquistando a confiança dele. 1 semana depois, Gabriel começou a falar. Contou que morava com o tio. O pai tinha morrido. A mãe tinha abandonado ele quando era bebê. O tio bebia, batia. Um dia bateu tanto que Gabriel achou que ia morrer. Então fugiu. Andou por dias. Dormiu debaixo de ponte. Pediu comida. Bebeu água de rio, até chegar ali. Por que você parou aqui? José perguntou. Gabriel olhou para a fazenda, para a casa, para a porteira. Não sei. Eu estava cansado. Não conseguia mais andar. Aí sentei ali e pensei, se eu morrer aqui, pelo menos é um lugar bonito. Ana abraçou ele, forte. Você não vai morrer. Você vai viver e vai ser feliz. José foi atrás das autoridades. Conselho tutelar, assistente social, polícia. Encontraram o tio, bêbado, violento,
com antecedentes. Ele nem quis Gabriel de volta, assinou tudo sem ler. Pode ficar com o moleque, só dá trabalho mesmo. 6 meses depois, José e sua esposa Mariana, uma professora que ele tinha conhecido anos atrás e com quem se casou, conseguiram a guarda de Gabriel. 1 ano depois, a adoção. Gabriel agora tinha sobrenome, Silva. Gabriel Silva. Tinha pai, tinha mãe, tinha avó, tinha família. Ana estava na varanda quando Gabriel veio sentar do lado dela. Ele tinha 9 anos agora. Mais forte, mais saudável, mas ainda com aqueles olhos profundos. Vó! Oi, meu neto. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que vocês me pegaram? Eu era só um menino na estrada. Vocês nem me conheciam. Ana olhou para ele, acariciou o rosto dele. Porque você precisava, e porque é o que a gente faz nessa família. Mas por quê? Ana respirou fundo, olhou para o céu, para o ipê onde o avô dela estava enterrado. Vou te contar uma história. Há muito tempo atrás, quando eu era pequenininha, apareci nessa mesma porteira, sozinha, assustada, machucada, e um homem velho, sozinho, parou e me ajudou. Ele não me conhecia, não me devia nada, mas me acolheu mesmo assim. O bisavô José? Isso, seu bisavô. Ele me criou, me deu amor, me deu vida e me ensinou que quando a gente vê alguém precisando de ajuda, a gente não vira as costas, a gente para e ajuda. Mesmo que dê trabalho, mesmo que dê trabalho. Gabriel ficou quieto por um momento. Vó? Oi? Quando eu crescer, se eu ver alguém precisando de ajuda, eu vou ajudar também. Ana sorriu. Abraçou ele. Eu sei que vai, porque você tem o sangue do seu bisavô. Não no corpo, mas no coração. 15 anos depois. Gabriel tinha 24 anos. Formado em serviço social. Trabalhava com crianças de rua na capital, mas todo fim de semana voltava para a fazenda, para a família. Naquele sábado, ele chegou com novidade. Mãe, pai, vó, eu preciso falar com vocês. Sentaram na varanda. Os 4, José, Mariana, Ana e Gabriel. Eu estou pensando em abrir um abrigo. Abrigo? Para crianças. Crianças abandonadas, maltratadas, sozinhas, aqui na região. Ana sorriu. Os olhos brilharam. Onde? Aqui, na fazenda, se vocês deixarem. A gente constrói um espaço nos fundos, com quartos, cozinha, sala de estudo, um lugar seguro para elas ficarem até conseguir família adotiva. José olhou para a mãe. Ana olhou para o céu. Para o túmulo do pai. Seu bisavô ia adorar essa ideia. Então posso? Pode, mas com uma condição. Qual? O nome do abrigo vai ser Lar José Silva, em homenagem ao homem que começou tudo isso. Gabriel se levantou. Abraçou a avó. Perfeito. 2 anos depois, o Lar José Silva estava funcionando. 6 crianças moravam lá. Todas com histórias parecidas. Abandono, maus tratos, solidão. Gabriel cuidava de todas, com a ajuda dos pais, da avó, de voluntários. A fazenda, que décadas atrás era só silêncio e solidão, agora era cheia de vida, cheia de riso, cheia de esperança. Ana, agora com 80 anos, passava os dias sentada na varanda, vendo as crianças brincarem no quintal. Às vezes, fechava os olhos e ouvia a voz do pai. Você fez bem, filha. Você continuou o que eu comecei. E ela sorria, porque sabia que era verdade. Uma tarde, uma menina nova chegou no abrigo. 7 anos, magra, assustada, ferida no braço. Gabriel a recebeu na porteira. A mesma porteira onde a bisavó dele tinha sido encontrada. A mesma porteira onde ele tinha sido encontrado. Oi, meu nome é Gabriel. Bem-vinda. A menina olhou para ele, desconfiada. Você está segura aqui. A gente vai cuidar de você. Ela não respondeu, mas entrou. E naquele momento, Gabriel entendeu completamente. Entendeu o bisavô que nunca conheceu. Entendeu a avó que o criou. Entendeu os pais que o adotaram. Não era sobre salvar pessoas. Era sobre dar a elas a chance de se salvarem.
Era sobre estar presente quando elas mais precisavam. Era sobre amor. Amor sem condição. Amor sem expectativa. Amor que se multiplica e nunca acaba. Naquela noite, Gabriel foi até o túmulo do bisavô José. Nunca tinha ido lá sozinho antes, mas sentiu que precisava. Ajoelhou na terra, tocou a lápide de pedra simples. Bisavô, eu nunca te conheci, mas sinto como se te conhecesse, porque tudo que eu sou, tudo que eu faço, vem de você. Você salvou a vovó. A vovó salvou meus pais. Meus pais me salvaram. E agora eu estou salvando outras crianças. Tudo começou com o Senhor, com sua bondade, com seu coração. Obrigado por ter parado naquela tarde. Obrigado por ter ajudado. Obrigado por ter começado essa corrente de amor que nunca vai acabar. O vento soprou, forte, quente, como um abraço, como uma bênção. Gabriel levantou, olhou para a fazenda, para a casa iluminada, para as crianças brincando no quintal, e sorriu, porque entendeu que o círculo estava completo. Mas não estava fechado, estava se expandindo para sempre. Anos depois, quando Gabriel já tinha cabelos brancos, netos próprios e uma vida inteira de histórias para contar, alguém lhe perguntou: Seu Gabriel, o senhor já ajudou tanta gente, já salvou tantas crianças, não cansa? Ele sorriu, aquele sorriso tranquilo de quem sabe o que importa. Cansar? Não. Sabe por quê? Porque cada criança que eu ajudo, eu lembro que um dia fui eu ali, sozinho, assustado, sem ninguém, e alguém parou. Alguém me viu, alguém me escolheu. Então não é cansativo, é gratidão. Eu só estou devolvendo o que recebi. E se não tivessem te ajudado? Gabriel ficou sério. Eu não estaria aqui. Simples assim. Então valeu a pena? Valeu. Cada segundo, cada esforço. Cada noite sem dormir. Porque não é sobre mim, é sobre eles. É sobre dar chance, é sobre amor. A pessoa assentiu admirada. Gabriel olhou pela janela. Viu uma criança nova chegando, pequena, assustada, sozinha. Levantou. Com licença. Tenho trabalho a fazer. E foi até a porteira. Como o bisavô tinha ido décadas atrás. Como a avó tinha visto décadas atrás. Como o pai tinha feito anos atrás. Como ele fazia agora. E como alguém da família faria daqui a 50 anos. Porque essa era a verdadeira herança da família Silva. Não era dinheiro, não era terra, era amor. Amor que se multiplica. Amor que nunca morre. Amor que salva, sempre.